Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Inicio agora o programa Radar. Sexta-feira, 7 de agosto de 2020, 16 horas e 56 minutos. O mercado à vista em leilão aqui no Brasil. Vamos estudar aí os principais destaques do dia, futuros. E o seu like é importante. Eu peço também que você compartilhe o vídeo se possível. E na descrição eu deixo aqui as nossas redes sociais. Deixa eu dar o meu like também. Primeiro você tem acesso a tudo aquilo que foi estudado, né? Eu não vou fazer de novo Xangai, que é a bolsa da China, DAX na Alemanha, CAC na França, FTSE na Inglaterra. Assista ao cenário em vídeo. E aqui também tem com exclusividade petróleo, Bitcoin e os balanços corporativos de hoje. ABC Banco, Triunfo, BMG, UIS e Multiplan. Perfeito? Então, eu vou começar os estudos falando das bolsas americanas, que estão fechando agora, né? E aí, a gente vai pegando os ativos, finalizando a sessão aqui no Brasil. Bom, pessoal, aí nós temos o índice Nasdaq. O sinal, ele é de correção, só que não cai, né? Impressionante, 0,91 é bem pouquinho. Mas seria até saudável para renovar o fôlego do mercado, trazer novos players. Um teste aqui, por exemplo, de 10.840, cair uns 160 pontos, ou até preencher esse gap a 10.748. Eu acho que isso tem grande chance de acontecer, porque esse sinal aqui, os candles foram fora da banda e fechou dentro da banda com o candle vermelho. De todo modo, é um arame de topo no semanal. Ainda a gente tem alguns negócios, né? É um arame de topo no semanal. No diário e no semanal não tem nenhum sinal de topo. Mas no diário tem pelo menos um sinal, né? Então no diário a gente tem pelo menos um sinal. Aí no índice Nasdaq, que está finalizando os seus negócios. No caso do Dow Jones, não há sinal de topo, né? Uma alta tênue, tímida, mas sem nenhum sinal de fraqueza. Mas dificilmente se o índice Nasdaq entrar em correção, o Dow Jones não entrará. E a gente tem o S&P nos mesmos moldes. Chama atenção esse gap no S&P, que coincide com o topo anterior. É um alvo em potencial para uma situação de recuo, de correção, sem dúvida alguma. E a mesma coisa no Dow Jones. Só que o Dow Jones, o gap, ele está aqui entre os dias 4 e 5 de agosto. Talvez um teste da LTA, da LTB, né, que nós temos aqui, linha de tendência de baixa. E deste gap também, tocando a média de 21, seja um cenário, eu diria, não somente possível, como provável para a próxima semana. Correto? Então essa é a minha leitura para as bolsas americanas. O VIX, o índice do medo, teve queda na semana. Ele fechou, por exemplo, dia 31, 24,46 está 22,34. Então mostra ainda um apetite por risco muito grande nas bolsas americanas, algo impressionante. E falando sobre o dólar, um aluno pediu para fazer o DXY, né? O DXY, que é o índice, é o dólar contra uma cesta de moedas, ele veio em queda e agora tem um sinal de fundo duplo aqui, né? Se romper, aí eu digo para você, e se o dólar fizer realmente um fundo duplo e romper 93,99 aqui, o que isso significa? Com o ouro acima, praticamente nas máximas históricas, o ouro nas máximas históricas, de repente o DXY fazendo um fundo duplo, significa alguma coisa de uma forma macro? Talvez, né? Talvez. Aí temos o EWZ. A ETF brasileira negociada em nova cada uma imagem abobalhada aqui do TradingView. O TradingView já foi melhor, um dia tá lento. Imagem boba, consegui com alguma coisa em inglês. Eu tenho paura dessas coisas meio
abestalhadas assim, porque isso não combina com bolsa, né? No caso do EWZ, a gente sabe que ele cumpriu o nosso objetivo, a 33,35, deixou um topo duplo e começou a descer. Ele está fechando a semana, pessoal, abaixo do 31,56. Pode formar um fundo duplo aqui com eixo em 32,41, mas eu acho mais provável que ele perca o 30,82 e venha do 29,61, porque eu acho que o topo duplo ele é maior aqui, enfim. E aí teríamos um topo, fundo topo, e a perda do 30,82 seria um pivô de baixa, que é algo extremamente relevante, ok? Legal. O dólar não deve mudar. Deixa eu só logar o broadcast aqui por algum motivo. Acho que eu usei na rua. Ele fechou. Quantas ações estão ali no leilão, né? O dólar não deve mudar muita coisa até o final. Hoje pegou muita gente de calça curta, mas a gente explicou. Entendia que o dólar ia subir e eu mostrei as motivações. Isso anteontem já. Ok? Então quem acompanha o trabalho com atenção não foi pego de surpresa. Semana retrasada, queda de 3,58. Semana passada 0,51. Essa semana negou, a semana retrasada, alta de 3,82. Estaria o dólar fazendo um fundo para romper um pivô a 5.514, 5.514? Se for acontecer isso daqui, tem chumbo grosso aí, pessoal. Porque se o dólar tem essa configuração e o DXY, ó, por exemplo, no semanal tem uma pinça, né, no diário DXY. Tem, né, um esboço ali de fundo duplo. Então, por exemplo, quem está com carteira full, quem está alavancado, quem está com termo, quem está alavancado no índice tem que ter cuidado. Porque aqui no Brasil está rateando sem cair lá fora. Por exemplo, hoje o S&P e o Dow Jones subiram e aqui está caindo. E se corrigir 2, 3% lá fora, será que aqui sobe porque muda o fluxo ou acompanha? Eis a questão. Né? Então o dólar fez esse movimento, nós tínhamos já comentado sobre isso. Que ele tinha ficado devendo o teste da CLTB. Fez um pivô de alta. E aqui no intraday falhou o oco. Será que isso daqui seria um mastro bandeira? É possível. Eu já teria colocado meu lucro no bolso, mas é um pouco desproporcional, né, a bandeira em relação ao mastro, mas é uma ideia de um descanso, de repente, por um disparo, porque ele perde as mínimas, só que ele não derrete. Ele vai segurando a onda, né? É o que a gente percebe aqui na imagem. O BOVA11 está finalizando os negócios agora, as ações em leilão. Uma semana ultra volátil, né? Semana passada fechou 99,29, está fechando 99 aqui. Praticamente de lado. Fica com uma cara de um ombro, cabeça a ombro invertido. Só que por outro lado, o mercado ainda tem fresco na memória esse rompimento falso. Está abaixo da LTA também. Então poderíamos estar diante aqui. Aí o que eu vou fazer? A LTA já não é o ponto mais importante. Eu coloco aqui uma configuração normal, para que ela não fique tão em evidência. Mas a gente pode ter a formação de um topo mais baixo que o anterior. Isso quebra o desenho de topos e fundos ascendentes. Não. O Ibov, por exemplo, né? O Ibov está finalizando os negócios agora, eu também fiz essa marcação. E sentiu, né, um candle vermelho. Correto? Sim ou não?
Quantas ações saem de leilão? Vamos dar uma olhada no fluxo durante a semana. O que fizeram os players aqui? Mini índices finalizaram a sexta-feira, estrangeiros com 37.022 contratos, saldo positivo, foram para 29, 22, 29 e 29. Quer dizer, reduziram a compra ao longo da semana. Institucionais, venda de 41.029, 32, 26, 33, 31. Enquanto os estrangeiros diminuíram o saldo comprador, os institucionais diminuíram o saldo vendedor. Então ficou esse equilíbrio, lenga-lenga, 0 a 0. Mercado à vista, mais um mês que eles fecham negativos, estrangeiros. 8 bi, 408 milhões, 556 mil. No mês de agosto estão positivos em 2 bi, 054, 279. Eles compraram forte no dia 4/8, que seria o aniversário do meu saudoso pai. No caso do dólar, dia 31, eles tinham, os estrangeiros, um saldo positivo de 32.306 contratos, foram para 157, quer dizer, ganharam no dólar essa semana, 146, 146, 148. Deram um banho nos institucionais, estavam vendidos, a série de 145, 157, 135, 130, 116. E aí eles aumentaram a compra, os institucionais, em vez de aumentar a compra para tentar equilibrar, reduziram a venda. Ou seja, os estrangeiros aumentaram a compra, os institucionais poderiam ter aumentado a venda para equilibrar, só que eles reduziram a venda e o dólar subiu. Imagina um braço de ferro, né? O estrangeiro está pressionando, o institucional tira um pouco da força. Aí o dólar subiu. Então, por isso que o dólar teve alta essa semana. No caso, como eu explicava, por exemplo, no mini índice ou no índice futuro, praticamente eles mantiveram, enquanto os estrangeiros reduziram o saldo comprado, os institucionais reduziram o saldo vendido. Aí equilibra. Aí você vê que o Ibov e o mini índice eles não saem do lugar. No caso do dólar, os estrangeiros empurraram o dólar para cima. Entende a dinâmica da coisa? Não? Empurraram o dólar para cima. Então, essa que foi a movimentação. E pessoal, quiser ver bolsas na Europa, China, DI e FNC, Bitcoin, petróleo Brent, tem lá no informe cenário, assistam que está bem caprichado. E o programa Radar de ontem está imperdível também. E clicando aqui na descrição do vídeo, eu não completei aquela hora, estou enrolando um minutinho aqui para os ativos saírem do leilão. Tem o curso Seja Bem-vindo à Bolsa, gratuito para iniciantes e de nível intermediário. Você consegue acessar pela parte alta o nosso banner também do YouTube, aqui. Tem o nosso Telegram gratuito, é só entrar com o celular, tem contato comigo de manhã, faço várias comunicações com voz, mando material se tem alguma coisa relevante. O Instagram, vá lá, curta as fotos, siga, a gente está colocando quase todos os dias conteúdo. Facebook é a mesma coisa e tem um informe cenário que você acessando toptraders.com.br. É o meu informe matinal para a gente ter um contato aí um pouco depois da abertura da bolsa, colocando os drivers, estou fazendo praticamente uma cobertura dos balanços corporativos também, ok? Eu vou fazer os ativos fixos. Eu já vou dar uma olhada aqui nos principais destaques no site do Infomoney. Dos fechamentos, está fechando agora. Sempre fecha 5,7, 5,6, 5,8. Agora são 5,9, 17,9. Não fecha nada aqui dos ativos que eu quero estudar. Tudo em leilão. Mas beleza, eu vou administrando aqui. Vamos lá então. A gente vai fazendo, eles vão fechando. Destaques de baixa. Cielo 3. Cielo sendo Cielo, né? Cielo passou uma ideia de que tinha rompido falsamente CLTA. Né? E agora ela coloca essa movimentação de recuperação em xeque. Primeiro, na semana, 5,37, 5,26. Ela caiu na semana. E aí o cenário do oco, ele ganha força de novo. E a neckline seria a própria linha reforçada. Eu acho que BR Malls caiu na esteira
do balanço da Multi3. A Multi3 eu falei mais cedo. A gente pode considerar também que a gente teve um objetivo cumprido. Se a gente entender isso aqui como um retângulo, veio na parte baixa, veio na parte alta. Isso é um arame, significa que tem mais espaço para ceder. Vou fazer 4 destaques de baixa, 4 de alta. A gente pega a Gol 4. Para operar a empresa de aviação não precisa, tem que ser um trader, tem que ser um mágico, né? Veio numa região de suporte, reagiu. Lembra que eu falei recentemente? Eu não lembro qual foi a ação ontem, que esse tipo de barra na conjuntura atual, principalmente abaixo de média de 21, não me convence. Né? Então deve estressar essa região aqui dos fundos de novo, 17,26 por ali na minha visão. Aí temos IDUC 3. IDUC é a dose, né? YDUC, né? Eu também falar YDUC, não é, enfim, essa empresa aí de educação. Você pega o ativo na semana, pessoal, quanto que ela oscilou? 33,89 para 33,18. Ela caiu. Ela tá arrastada para baixo, você vê pelas médias, não tem compra. Simples assim. Aí falar de destaques de alta, eu vou fazer aqui 5 ativos. Ecor 3. Essa deu compra no pullback. Como o momento é de aversão ao risco, eu colocaria stop intraday pela mínima do dia anterior. Então quem está comprado, 14,13, colocaria uns 14,09, 14,08. Stop na segunda, mas tem uma LTB rompida. Isso é fato, mas tem que tomar cuidado com o cenário macro. Aí nós temos TIMP 3. Né, a TIMP tem um fantasminha chamado ombro, cabeça, ombro. Né? O que eu faria com TIMP? Para quem é mais resiliente, não gosta de estopar curto, eu traçaria essa LTA. Perdeu perto do fechamento, você pode marcar umas 16 horas para frente, perdeu, vende e cai fora. Senão ela vem aqui nesse fundo, quem sabe nesse ou até no 3,71. Agora, dá para estopar pela mínima do dia anterior, que daria quase na mesma, 14,91. Só para não perder o bonde. Porque esse ativo, ele tem uma situação que aparece. Uma das nossas especialidades na Top Trader são as figuras, os padrões. Concorda comigo que tem um ombro, cabeça, ombro? Só que tem um ombro, cabeça, ombro pequeno também. Esse tipo de padrão costuma acionar. É muito difícil falhar os dois. Quando tem uma figura macro, tá tendo uma briga de foice aqui entre comprados e vendidos. Concorda comigo que tem um oco maior e um menor? Eu acho que manter-se comprado nesse ativo é um grande risco. A não ser que você tenha um stop extremamente técnico, milimétrico, como eu comentei. Aí tem o Rail 3, que subiu também. Por enquanto a gente não teve nenhum dia de sell-off, né? Quando cai tudo, geralmente um setor, né, faz um balanceamento em relação ao outro. Aqui, imagino eu que seja possível traçar um canal. Pessoal, a temperatura fica seca aqui em São Paulo. Dá uma sede das grandes aqui. Nem sempre um canal é perfeito, né? Acho que o mais próximo da perfeição seria isso. Tá buscando a parte alta, tem que ficar esperto. Onde eu posicionei stop? Abaixo da mínima do dia anterior? Não. Tá vendo aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pregões no mesmo nível. Eu pego o ponto mais alto. Isso daqui é um truque, 23,04. Eu boto lá, 23,04. Bateu 23 no intraday, eu colocaria o lucro no bolso. Simples assim. Aí tem BR Foods e Hering para terminar. BRFS3. É um ativo antagônico, né? Ela gosta de ser do contra. Às vezes anda na esteira do dólar, às vezes não. Por exemplo, hoje eu acho que sim. Ó, aqui foi um ombro, cabeça, ombro invertido que eu vou apagar. Um baita movimento. A partir do momento que
que ela montou o fundo duplo aqui e começou a subir, deixando um gap de fuga, né? Uma vez que a gente tem um volume interessante, um cruzamento de médias na reunião, a ação deu compra. Vale a pena comprar? Talvez. Né? Eu acho que tem que se marcar o topo, penso eu aqui o topo anterior, o primeiro passo, 22,33, correto? E seria o meu ponto de stop. Perdeu 22,33, bateu 22,30 mesmo no intraday, lucro no bolso. Caso ela consiga se manter acima deste patamar, o próximo alvo seria 23,03, depois o 23,70 e depois aqui 24,41. Montou um fundo duplo e tivemos um gap de fuga. E aí Hering, HG, TX3. Eu lembro quando eu era garoto, pessoal, faz tempo, né? Uns 20 anos. A Hering praticamente tinha a camiseta branca que se usava em uniforme escolar. A empresa cresceu muito. O mesmo caso das Havaianas, né? Da Alpa 4. A companhia Hering fez um oco meio maluco. Quando o oco é inclinado, ele perde boa parte do seu potencial destruidor, digamos assim. E o que fez esse ativo? Um sinal claro de compra. Alguns motivos para comprar. Motivo número 1, Arami, entre os dias 4 e 5 de agosto. Motivo número 2, fora da banda, dentro da banda, no próprio dia 5. Motivo número 3, depois, rompimento falso do 14,41. Agora, a porrada de curto prazo, o movimento explosivo, ele foi materializado. É para entrar agora? Eu acho que é mais para administrar. O que eu faria? Eu traço as minhas ferramentas auxiliares de orientação. Então, por exemplo, rompeu uma LTB, disparou, né? O que eu faria? Administraria a posição. Eu colocaria, de repente você entra agora, o stop está em 15,42, daria uns centavos de tolerância, 15,42, né? 15,39, 15,35. Mesmo no intraday, pela volatilidade que está o mercado. Caso contrário, eu manteria a compra até com certo grau de tranquilidade. Quais são os objetivos? 15,93, 16,03 e, por fim, 16,90. É uma barra muito forte e com altíssimo volume. Ok? E pessoal, nossa liga no Cartola tá funcionando, tá? Deixa eu só achá-la aqui para passar para vocês. Amanhã tem Corinthians e Palmeiras. A gente vive para esse tipo de experiência. Corinthians 6, Palmeiras 0. 7-0 acho que seria exagero, mas um 5 ou 6 acho que é o placar. Lá na casa do Palmeiras. Só vou passar a minha liga aqui para vocês. Eu acho que dá para entrar ainda. Minha liga é essa aqui, ó. Cadê? Ó, minha liga é essa aqui, ó. Eu tô nessa liga aqui, essa daqui me convidaram. A minha liga é Wagner Caetano. É só clicar aqui. Tem o touro aqui em verde e preto. Eu achei que todo mundo que estava na liga já estava convidado, mas não. Então a liga aqui é Wagner Caetano. É só vir aqui e entrar conosco na liga. Ok? Tá aberto aqui. Então é isso. Vamos falar dos ativos fixos. Petro Vale Bancos. Hoje tem, para quem é do grupo fechado, tem encontro de trader 19 horas. Da próxima vez se inscreva na imersão e depois fique no passaporte que você vai poder participar. É bem legal. A gente troca ideias. Eu gosto desse tipo de contato, né, pessoal? É o meu recreio, meu dia a dia. Coordenando a Top Traders, outros negócios que eu tenho, operando. Esse tipo de encontro é o momento que a gente para, relaxa, que nem a gravação aqui. Por isso que eu faço com tranquilidade, com prazer. Eu gosto mesmo, né? No momento que a gente relaxa, fica tranquilo. Eu pego agora eu tava tomando um Guaraviton de ginseng aqui, já tomei suco de laranja, já tomei Gatorade. É um momento que eu
né? Fico bem tranquilo, bem feliz aqui. A Petrobras teve uma semana bombástica, né? Só que no frigir dos ovos, ó, 22,20, 22,79, mas subiu. A gente entende isso daqui com uma simetria em V, na esteira do petróleo, que bateu o alvo a 45,20, que a gente falou desde abril que bateria. Porém, houve um rompimento falso do 23,32. Eu entendo que por esse rompimento falso vai fechar gap aqui embaixo de 22,05. Porém, entretanto, todavia, isso vai acontecer se houver a perda de 22,55, porque o stop dos comprados recentes está aqui. Agora, porque isso aqui ficou com cara de estrela da noite, ó. Aqui tem um gap, aqui tem gap de corpo entre esses dois, o de ontem e de anteontem. Mas poderia formar um pivô aí? Poderia, poder sempre pode, né? Sempre pode. Aí falemos da Vale. A Vale fez exatamente o que ela tinha que fazer, modéstia à parte. Mais uma vez em Vale a gente acertou o movimento de forma milimétrica. Shooting Star, gap fechado, média e LTA. Eu acho que ela vai vir aqui no 58,85 para fechar esse gap, mas é um ponto totalmente propício técnico para a formação de um fundo, não nego. Banco do Brasil, na semana, ó, fechamento 33,57, 34,11. Uma alta. Não. Último negócio 33,58, hoje 34,11. Praticamente lateral. Em um cenário positivo, eu interpreto esse movimento como uma simetria em U, que teria alvo aqui no 35,95, mas a simetria em U ela pode se transformar até num topo, fundo, topo, se ela começar a estressar os 32,90 aqui. Né, teve essa questão, o mercado subiu 2.000 pontos no intraday, porque o Maia falou que não colocaria a PL dos 30% de limite durante a pandemia para os bancos em votação, depois caiu da máxima para a mínima mais de 2.385 pontos, voltou a subir o índice. Então os bancos são um dos personagens principais, eles perderam valor de mercado. A grande questão, como dizia um vizinho meu, que na verdade a palavra correta é questão sempre, né? É o seguinte, nós temos aqui uma barra elefante no dia 31, deu a pancada para baixo e repicou com alguma redução de volume ontem e anteontem. Isso fica com cara de Mastro Bandeira. Fala, pô, professor, que viagem. Se tiver um Mastro Bandeira em Bradesco, ela vai vir fechar esse gap aqui embaixo, a 19,88. Eu estou só fazendo a leitura do gráfico. E a grande questão, na verdade que é questão, é que o 22,06, que é o fundo anterior, caríssimos, ele foi testado 1, 2, 3, 4 vezes de terça para cá e não conseguiu fechar acima desse patamar. Isso é relevante. E aí tem YouTube. É um caso bastante parecido. O rompimento falso de 28,04. Fora da banda, dentro da banda, cumpriu a simetria em A, que o objetivo era 26,09. Da mesma forma que bateu no 25,40, 1, 2, 3, 4 vezes, não conseguiu fechar acima de 29, tão pouco da média de 5, ou mesmo da LTA que guia os fundos desde o dia 15/6. Então, se a gente falar que tem sinal forte no banco, nos bancos não tem. Sinal nos bancos é de fraqueza. Ok? E por fim, falemos do mini índice. Sabe o que eu vou fazer antes do... Eu tenho um trabalhinho aqui para fazer, um negócio aqui administrativo da empresa, eu vou fazer e até o encontro de traders eu vou lá no shopping, tem, não sei se vocês já tomaram. É um negócio que você escolhe lá, suco disso, daquilo, eu sempre peço Yakult, a base, aí mistura com umas bolinhas de fruta, eles enchem de gelo, é uma maravilha. Eu vou lá tomar daqui a pouco, vou buscar para tomar aqui daqui a pouco. E o índice, ele testou também essa LTA que liga os fundos desde o dia 15/6, não passou. Um sinal bem definido, uma semana amorosa, ó, 103,100, está 103,750, uma leve vantagem para os vendidos. E aqui que eu falei da loucura, né? Lembra que eu falei para vocês na gravação
que se o mercado começasse a ensaiar alguma reação aqui, ele ia fechar o gap, dito e feito, o gap fechado a 103.875. Ao tocar esta região, do 104.205, houve um rompimento falso. Quando ocorreu 205, né? Quando ocorreu o rompimento falso, não é 250 mesmo. Eu gosto de ser bem criterioso aqui nos pontos. Quando ocorreu o rompimento falso do 104.250, né, veio bem certinho aqui, ó, 104.285, praticamente no mesmo ponto. O 103.210 eu vou apagar, eu só deixo no gráfico aquilo que é essencial. Né? O mercado derreteu, aí ele veio neste suporte, que eu já tinha deixado marcado no gráfico, podem ver na gravação, 101.900, o ponto aqui era 101.925, lembra que eu comentei também do 101.800, não chegou a bater. O que fez o mercado? Ele deu a pancada e ele repicou, muitas vezes vendidos realizando lucro. E ele está tentando trabalhar acima dessa linha em azul. Não é uma certeza, mas existe um esboço aqui de um ombro, cabeça a ombro. Algo mais ou menos assim, ó, ombro, cabeça, ombro. Que é uma figura de queda. Ah, professor, mas você mesmo falou que quando o ombro, cabeça a ombro é inclinado, ele é limitado. Ele é, mas não impede de trazer algum movimento de aversão ao risco. Não. Então, assim, o que nos passa a impressão, difícil vai ser perder. Mas se perder o 101.925, que viria nos 99.950. Tem que ver como é que trabalha aqui em relação à média, né? E se começa a trabalhar abaixo da LTA. Se começar a trabalhar abaixo da LTA, aí a venda ganha força. Né? Ele entrou no barco de novo, estão querendo jogar o índice fora do barco, no caso os ursos querendo jogar o touro daqui para baixo. Ok, pessoal? Então é isso. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo, venha conosco para o Cartola. Saúde e paz a todos. Um excelente final de semana. Valeu!